agora, a favor ou contra? Ou não é bem assim? Jornal Jangadeiro. Debate. Para você que ligou o rádio agora, quarta-feira tem debate. No centro do nosso debate de hoje, a pergunta: o Brasil está refém do populismo? Populismo é inerente às democracias emergentes? Por que políticos ou lideranças se aproveitam dos discursos inflamados para agradar o eleitorado, em vez de direcionarem o debate para propostas? Eu estou abrindo aqui o meu celular para ver exatamente as imagens pelo YouTube. Você também pode acompanhá-las. Você já percebeu que, se aproximando das eleições e com o acirramento da campanha, as propostas perdem espaço para discursos exaltados, pautas ideológicas, críticas a adversários, clientelismo? Lula e Bolsonaro precisam ficar presos ao populismo para conseguir sobreviver no campo político? Se eles entrarem nas propostas sérias, podem perder eleitores? A gente vai discutir tudo isso aqui com a participação de Adriano Cerqueira, cientista político, professor do IBMEC. Muito bom dia, professor Adriano. Bom dia, Yuri Costa. Bom dia, ouvintes. É um grande prazer estar aqui com vocês. Prazer nosso. Fábio Gentili, professor de Ciências Sociais da nossa querida Universidade Federal do Ceará. Professor Fábio, bom dia. Bom dia, é um prazer também estar aqui, conhecer vocês, também o professor Adriano, realmente uma felicidade. Obrigado pela participação dos senhores. E claro, você ouvinte, internauta do YouTube, do Facebook, do Twitter, pode acompanhar também pela 101.7. Lembrando que você pode enviar as perguntas, fazer comentários pelo 981543814. Já vamos colocar no ar exatamente o nosso debate. Só para um pouquinho da história, o populismo tem origem lá no Império Romano, especialmente nos reinados de Tibério Graco, Caio Marco, Júlio César e César Augusto. Era conhecida sob a denominação de panis et circenses, pão e circo, que era para o povo pão e circo. O povo romano era cooptado para apoiar esses imperadores através de espetáculos circenses e a distribuição de comida. A gente vai querer saber dos senhores como identificar um líder populista, que benefícios e malefícios pode causar. Inicialmente, vamos perguntar aqui ao professor, quem começa com a gente, professor Adriano. Ok, Nonato Albuquerque, desculpa aí o engano. Não, tem problema não. Sim, olha, na verdade, você tem esse fenômeno chamado populismo, que sempre envolve a capacidade de alguma liderança mais carismática de mobilizar, né, pessoas, e muitas vezes com uma capacidade de reformar um sistema estabelecido, né? Geralmente há uma preocupação do establishment, né? Ou seja, do sistema montado e estabelecido, contra esse tipo de liderança que fala mais diretamente com a população e que muitas vezes acaba subvertendo. Na Antiguidade Clássica, inclusive, o termo tirano se referia exatamente a essas pessoas com uma grande capacidade de liderança carismática, que muitas vezes usavam essa popularidade, né, vamos usar esse termo atual agora, para conseguir chegar ao poder e, claro, né, administrar conforme os seus próprios interesses. Então, sim, o populismo é um fenômeno muito antigo, só que com a emergência da chamada democracia de massas, tende a se tornar cada vez mais e mais constante, porque ele facilita, né, essa participação de pessoas mais carismáticas, né, que podem falar mais diretamente à população e, claro, ganhar uma eleição com isso. Vamos então também saber aqui do nosso outro convidado, qual é a visão que ele tem do populismo. Professor Gentili. Sim, obrigado. Então, claro, nós podemos buscar a origem, a raiz do populismo, indo muito atrás na história da humanidade, assim, nas antigas civilizações. Porém,
é claro que existe uma especificidade do populismo contemporâneo, concordo com o Adriano, que é aquela que marca as grandes democracias de massa, as grandes democracias representativas de massa. Geralmente, nós encontramos fenômenos populistas, mas inclusive globalizados, porque o populismo é um fenômeno global, na Europa, na América Latina, mas também nos Estados Unidos. Nós encontramos populismo depois da Segunda Guerra Mundial, naquela época que a democracia liberal representativa está se articulando, e também encontramos populismos, uma segunda onda de populismo a partir da década de 90, do século passado, e até hoje. Agora, o discurso populista é um discurso que não aceita as mediações institucionais representativas da democracia liberal. Tenta de criar um vínculo pessoal entre a liderança carismática do líder populista e as massas, que estão em busca de uma nova representação dentro da crise da democracia. E nós estamos observando este fenômeno avançando com muita força nas últimas décadas. Eu faria uma diferença entre o populismo, aquele depois da Segunda Guerra Mundial, que estava atrelado a uma ideia de Estado. Por exemplo, se a gente pensa no Vargas, no Brasil. Enquanto esse populismo atual é um populismo que está dentro de uma onda neoliberal, de desmonte do Estado. Se pensar, por exemplo, na Itália da década de 90, com Berlusconi, ou Collor no Brasil, ou agora com Bolsonaro e Trump nos Estados Unidos e no Brasil. Pois é. Na verdade, o termo populismo no Brasil ganhou uso corrente, usado diariamente para se referir a toda e qualquer política que se proponha a melhorar as condições econômicas dos mais pobres. Tem mais esse objetivo. O líder carismático, muitas vezes, buscava atrair para si a própria identidade, fugindo estando acima de partidos. Esse é um perfil novo que os senhores veem, por exemplo, nos líderes populistas, tanto à direita quanto à esquerda? É interessante esse aspecto. Assim, a gente tem que tomar um cuidado, porque quando você tem uma dinâmica institucional pautada na delegação da soberania popular através do voto, né? E isso é o que a gente chama, né, de poliarquias, enfim, de democracias representativas, com vários partidos, liberdade de expressão, né, capacidade de disputar o poder de fato, né? Você tem que, basicamente, mobilizar o eleitor a seu favor. E aí você faz uso de todas as técnicas possíveis de mobilização. Legais, né? Por exemplo, se você define o voto como obrigatório, você já está ajudando muito os partidos políticos, porque o próprio sistema, o próprio Estado já está meio que forçando o eleitor a comparecer às urnas, porque esse é o grande desafio que democracias, né, têm, que é animar o eleitorado a votar. E aí, quando um partido, que geralmente é a instituição que consegue trabalhar de forma coordenada essa mobilização, ele encontra um líder popular, uma pessoa com uma grande capacidade de identificação com as pessoas, um discurso fácil, um discurso direto, né? Não é fácil você achar lideranças carismáticas, né? Alguns têm, outros não têm. De qualquer modo, quando você acha uma pérola dessas, o PT achou o Lula, Bolsonaro, né, o lado conservador brasileiro agora tem em Bolsonaro essa expressão, como o lado da esquerda tem em Lula. Essas pessoas, elas têm uma grande capacidade de, por si só, levar as pessoas às ruas e votarem nelas.
Então, as democracias, elas tendem a reproduzir esse fenômeno constantemente, desde que ache alguém nesse sentido. E aí, lembrando, um grande pensador, né, das ciências sociais, que é o Max Weber, ele dizia que o poder carismático é o poder instituidor de uma nova ordem social. É através, né, pessoal, que muitas vezes reformas bastante profundas na ordem social são feitas. Para o bem e para o mal, dependendo de quem analisa, né? E aí, isso que é importante. Muitas vezes, você tem pessoas extremamente populares que agem de uma forma disruptiva, né? Para tirar, quebrar situações existentes, institucionais inclusive. Seja para fazer reformas que ele entende que são necessárias, seja para atuar no poder. Enfim, aí a gente tem que descobrir quais são os interesses por trás. Então, as ideologias, aquelas que basicamente querem mais Estado ou menos Estado, podem se valer dessas lideranças populares justamente para conseguir avançar essa sua pauta. Então, é um fenômeno de fato comum, e aqui no Brasil, por conta da existência de uma população ainda buscando melhorar suas condições de vida, essa identificação com pautas econômicas, sociais, acaba sendo quase que necessária para que uma pessoa que queira ganhar uma eleição faça-se valer. Inclusive, as propostas de direita no Brasil, elas têm um conteúdo social evidente, porque elas não podem deixar de tratar dessa questão, não podem deixar no colo da esquerda essa questão de cuidar do aspecto mais social, porque a população pede, de fato, esse tipo de atenção. Então, eu acho que é muito mais o jogo das modernas democracias que tende a estimular esse tipo de participação de lideranças carismáticas. Quando alguém descobre essa pérola, vai cuidá-la e tentar usá-la o máximo possível. Vemos aí o Lula, né? Mais de 75 anos, mais uma vez disputando uma eleição. Então, isso é porque você não pode deixar uma coisa dessa aposentada. Você tem que fazer o uso constante dela, porque é algo muito difícil de conseguir. Professor Fábio Gentili, qual é a diferença que o senhor faz do populismo de esquerda do populismo da direita, ou todos partem sempre num foco relacionado às propostas sociais, que falou aí o professor Adriano? Então, se a gente observa um pouco a trajetória do populismo na história contemporânea, é claro que o populismo geralmente está associado a fenômenos de direita. Por exemplo, na Itália do Sul, depois da Segunda Guerra Mundial. Porém, nos últimos anos, a partir da década de 90, do século passado, foi utilizada esta categoria também para pensar movimentos de esquerda. Agora, existe uma diferença, a meu ver, quando a gente fala em populismo de esquerda e populismo de direita. Em primeiro lugar, eu convido a tomar cuidado com o utilizo do conceito para fenômenos de esquerda e de direita, porque existe um perigo de colocar no mesmo, digamos assim, conteúdo, assim, coisas bem diferentes. Geralmente o populismo está associado ao populismo contemporâneo, está associado àquela que se fala o fim das ideologias da década de 90. Então, convidaria a tomar cuidado em colocar esquerda e direita no mesmo patamar populista. Agora, se a gente quer fazer uma diferença entre o populismo de direita e o populismo de esquerda, eu diria que o populismo de esquerda não questiona os princípios fundamentais da democracia representativa. Não questiona a Constituição, por exemplo. E, de uma certa forma, se coloca dentro do processo constitucional democrático. Já o populismo de direita esvazia a democracia
mediante as eleições, nós temos vários casos, como falei, por exemplo, Trump, Bolsonaro, os quais, uma vez que eles vão no poder, atacam os princípios fundamentais da democracia todos os dias. É o caso do Trump nos Estados Unidos, é o caso do Bolsonaro no Brasil. Bolsonaro ataca a democracia, ataca os poderes, ataca a separação dos poderes, ataca o poder judiciário, ataca a Constituição, elogia a ditadura militar. Então, essa é uma estratégia também de comunicação que digamos assim, tenta de esvaziar a democracia de dentro. E aqui nós temos uma diferença com o fascismo, por exemplo, que esvazia a democracia de fora. Agora, já o populismo de esquerda, que a gente quer utilizar essa categoria, vamos pensar, por exemplo, no caso brasileiro, ao Lula, vamos utilizar essa categoria. Por exemplo, foi utilizado o lulismo. Não esvazia a democracia de dentro, não ataca a democracia. Pelo contrário, se coloca dentro dos princípios constitucionais. Então, isso me parece uma diferença muito importante. É claro que populismo de esquerda e populismo de direita pretendem dar uma solução à questão social, sem dúvida, mas claramente com estratégias totalmente diferentes. Destacaria um último ponto. O populismo é um conceito interessante quando a gente pensa num processo eleitoral e também quando pensa num discurso ideológico. Por exemplo, o líder populista tenta de ficar no poder se apresentando como vítima e também contra a corrupção, contra a política corrupta e ineficaz. Porém, eu concordo com o Adriano sobre isso, depois precisa governar o país. Então, não é suficiente apenas ser populistas, precisa governar. E como fala Schumpeter, para governar, o governo da democracia é um processo, precisa governar, precisa tomar decisões de política econômica, política social, política financeira, precisa governar a complexidade social. E aqui o conceito fica um pouco, digamos assim, fragilizado para entender como é possível, como se dá um governo de uma democracia complexa. Pois é, nós estamos aqui num debate sobre populismo com Adriano Cerqueira, cientista político, professor do IBMEC, o professor que acabou de falar, Fábio Gentili, integrante do corpo da UFC, professor de Ciências Sociais. Deixa eu perguntar ao nosso professor Adriano se ele concorda com a avaliação do bolsonarismo e do lulismo que acaba de fazer o professor Gentili. Professor Adriano. Obrigado. Não, eu tendo a discordar um pouco. Assim, o aspecto mais fundamental é tentar ver uma diferença em termos de compromisso democrático entre o populismo de esquerda para o de direita. Lembremos que, Vargas é uma figura complicada, né, na história política brasileira, porque ele claramente tinha um discurso fascista, né, tinha ideais fascistas, mas ao mesmo tempo ele avançou muito a pauta trabalhista no Brasil e ele é quase um mito dentro da esquerda brasileira. Mas ele foi golpista, né? Em 1930, 1937, 1938, ele promoveu desestabilização democrática. Vamos lembrar lá do Maduro, né, da Venezuela, que através do processo eleitoral foi gradativamente levando o país para uma ditadura. Então, essa ruptura institucional acontece como um fenômeno normal dentro do populismo, seja de direita, seja de esquerda. Mas não quer dizer que todo líder populista é golpista, vai querer fazer um governo só para si ou implementar uma ditadura eterna. Tem muitos líderes populares ou até mesmo populistas que atuam no reforço das instituições, muitas vezes querendo promover reformas que eles entendem serem necessárias.
o fato é que o Brasil, desde a Constituição de 88, a retomada das eleições mais livres, a partir do Fernando Henrique Cardoso e com os governos petistas, a chamada social-democracia, em termos institucionais, avançou muito. E isso gerou uma reação normal numa sociedade aberta, que é os grupos mais conservadores, mais liberais, que entendem que o país fica melhor sem tanta pressão estatal na economia. Então, essa pauta em favor de menos Estado sempre vai aparecer na política brasileira. E é um caminho por onde grupos mais à direita vão sempre buscar. Por outro lado, né, essa pauta de um reforço das políticas sociais pelo Estado também é algo que sempre a esquerda vai buscar. E, uma vez no poder, ela vai tentar reforçar isso. Agora, não necessariamente um líder populista é golpista, né? E mais especificamente, no caso do Bolsonaro, o que a gente está vendo é uma forte pressão institucional do Congresso, do STF, uma série de ações diretamente envolvendo o governo, e ele reage a isso, ele critica isso. Muitas das críticas deles, muitas vezes, são adjetivadas como ataques, enquanto que do outro lado nem sempre isso acontece. Então, assim, eu costumo ter muito cuidado ao analisar essa conjuntura que a gente está vivendo hoje, porque é fato que o movimento conservador no Brasil está crescendo desde essa década, a década passada, né, os anos 10 do século XXI, os grupos foram se reforçando, foram os grupos conservadores que tiraram a Dilma, né, legalmente, por um processo de impeachment, né, com milhares nas ruas, e agora o Bolsonaro está sabendo falar com essa base conservadora, e isso explica o sucesso eleitoral dele, e o fato dele não ter sofrido um impeachment de fato, né, ele conseguiu anular esses movimentos porque ele sempre soube mobilizar essa sua base. Então, muito do que eu vejo do discurso de Bolsonaro, muitas vezes muito contundente, que é o estilo dele, é para não perder essa base dele, que é mobilizada principalmente, quase que exclusivamente, pelas redes sociais, que é um fenômeno novo desse século, né, principalmente da década passada, e que está mudando a política no mundo todo. Cada vez mais, quem está sabendo falar pelas redes sociais está conseguindo se beneficiar eleitoralmente. E eu acho que esse é um fenômeno que tende a reforçar o chamado populismo. Deixa eu perguntar aqui ao professor Gentili exatamente sobre essa questão avaliada. Qual é, professor Gentili, a sua avaliação sobre populismo nas redes sociais? Ele falou aí que, e a gente lembrava que o governo Bolsonaro sempre elevou o tom, as atitudes nas críticas ao judiciário com um tom golpista. O senhor concorda ou discorda dessa visão? As redes sociais, elas tiveram um papel muito importante no crescimento do Bolsonaro e do movimento bolsonarista, sem dúvidas. A direita extrema e radical no Brasil, ela conseguiu ocupar um espaço nas redes sociais que, pelo lado da esquerda, não foi ocupado. Até surgiram intelectuais, ideólogos de direita, de extrema direita, que fizeram esse papel assim de, digamos assim, de mobilizar o pessoal nas redes sociais. Então, isso tem um papel muito importante no crescimento do Bolsonaro e do movimento bolsonarista. Agora, a estratégia do golpe, ela é justamente um discurso ideológico que, é claro, tem uma sua trajetória histórica no país. Porém, eu diria que é mais, digamos assim,
uma estratégia populista, eu não consigo imaginar realmente nessa conjuntura aqui um golpe apoiado pelos militares ou até feito pelos próprios militares, porque estamos em uma conjuntura diferente, aquela da década de 60, 70. Então, eu acredito que esse discurso ideológico de golpear as instituições democráticas tem um papel muito importante em aglutinar o eleitorado bolsonarista em torno desse projeto conservador, autoritário, porém, isso nunca vai se traduzir num verdadeiro golpe, porque as condições históricas e políticas hoje são totalmente diferentes. Mas que isso faz parte de uma estratégia populista, concordo plenamente também com o Adriano. A estratégia de anunciar a cada hora um golpe, ou até assustar com a ideia de um golpe que está para acontecer, isso realmente é uma estratégia que, inclusive, teve muito sucesso, inclusive. Agora, eu também concordo com que a gente não pode associar totalmente populismo e bolsonarismo. Até existe uma diferença, eu diria um híbrido, porque o bolsonarismo tem algumas especificidades suas que não se encaixam totalmente no conceito de populismo. Ao mesmo tempo, existe até outra diferença entre a figura e a liderança de Bolsonaro e o movimento bolsonarista. Então, realmente é uma situação, uma situação muito, muito complexa para a gente fazer uma análise sociopolítica. Muito bem, nós colocamos aqui bolsonarismo, lulismo, porque identifica sempre muito mais a figura do que mesmo os projetos, do que as ações. Mas vamos lá, eu vou fazer um intervalinho que a gente vai tentar recapturar aqui a conexão com o professor Adriano. Caiu a ligação com ele, a imagem, mas vou deixar no ar uma pergunta. Tem um ouvinte, a Ana Maria Arruda, dizendo: bom dia, excelente debate, aprendendo sempre com a Jangadeira e seus convidados. Michel perguntando: quando os dois candidatos saem às ruas, quem leva mais gente nas ruas? Quem é mais popular? É uma pergunta que eu deixo aí no ar para depois da volta do intervalo. É rápido o intervalo comercial, com uma pergunta também muito interessante. A ascensão de Adolf Hitler na Alemanha tem a ver com o populismo surgido no pós-guerra, ou ele atraiu exatamente a emoção, a comoção através da sua figura popular junto aos alemães? Daqui a pouquinho a gente volta, é rápido, 10h38. Já recuperando aqui o contato com o professor Adriano, que houve a queda na conexão, mas já estamos de volta. E só para lembrar que as pessoas estão querendo saber quem eram os líderes populistas da América Latina. De uma forma geral, denominam-se populistas governos como de Getúlio Vargas, João Goulart. Na Argentina, Juan Domingo Perón, até hoje o peronismo ainda elege pessoas por lá. Lázaro Cárdenas no México, Vítor Paz Estenssoro. Quando eu comecei no rádio, se falava em 1964 do Vítor Paz Estenssoro. Suazo na Bolívia, José Maria Velasco Ibarra no Equador, e por aí vai, por aí vem também. De volta aqui com o professor Adriano. Professor Adriano, tem uma perguntinha que eu deixei no ar. Todos os dois vão responder, mas vou começar com o senhor. Até que ponto a figura de Adolf Hitler pode ser considerada também uma ascensão de Hitler na Alemanha, tem a ver com o populismo surgido no pós-guerra? Porque muitas vezes o líder populista não é sobre as ideias, mas é sempre sobre a figura, repousa sobre a figura, não é isso?
É muito interessante o fenômeno do Hitler, lembrando que o Hitler ele seguiu um modelo implementado na Itália por Benito Mussolini. E, de certo modo, já estava havendo um ensaio de algo semelhante, só que mais à esquerda, na antiga União Soviética, que é basicamente o que a gente chama de totalitarismo. Você tem uma mobilização maciça da população através da identificação dela com uma pessoa, um indivíduo mesmo, que se identifica quase que totalmente com a nação. E você tem todas as instituições voltadas na promoção dessa liderança mítica. Então, o totalitarismo de esquerda, que gerou o socialismo, né, como foi na União Soviética, como foi e ainda é em Cuba, né, com o castrismo, na própria China, com Mao Tse-tung, enfim, e também, no caso mais à direita, o fascismo na Itália, também o nazismo na Alemanha, o que dá de comum neles é o Estado sendo tomado por um partido político. No totalitarismo você não tem multipartidarismo, você tem unipartidarismo, é um só partido que existe, e esse partido vira uma mega estrutura burocrática, que sufoca as estruturas burocráticas do Estado. E é tão sufocante que quem é reconhecido como líder do partido, no cargo de secretário-geral do partido, automaticamente é o líder do país, né? Então, para você ser presidente lá, você tem primeiro ser o presidente, o secretário-geral do partido, ou o Partido Comunista, ou, no caso, o Partido Nazista, enfim. E aí, você não tem mais liberdade de expressão, você não tem mais imprensa livre, é tudo estatal. E é o estatal que segue as orientações ideológicas do partido, que domina, na prática, todo o sistema. Então, o que o Hitler, de certo modo, conseguiu mostrar de uma forma muito mais evidente que o próprio Mussolini, mas que também a União Soviética, a China, depois continuam mostrando, é que você pode ter, num fenômeno mais contemporâneo de mobilização das massas, a possibilidade de um partido tomar o poder, acabar com qualquer possibilidade de competição partidária, monopolizar os meios de comunicação, e tudo isso voltado para incensar, né, para mitificar uma pessoa presente, que vira o grande líder do país, né? E mesmo quando a pessoa morre, eles não se esquecem dela, né? Ficou muito famoso, né? Os casais na União Soviética, quando se casavam, tinham que gostavam de fazer uma procissão em torno do caixão, né? Aberto, né? Velado do Lenin. Então, esse tipo de mitificação é um fenômeno contemporâneo que tanto o fascismo quanto também o socialismo, vamos chamar de real se quiserem, promoveram. E mostra uma grande capacidade que os tempos contemporâneos têm de através de uma forte liderança política capturada por um grande partido que domina todas as instituições da sociedade, acabar instituindo um sistema muito autoritário, sem liberdade política, sem liberdade de imprensa, e esse grande partido, através desse mito, né, vivo, governar todo um país. É um dos riscos que corremos, sim, com a emergência das massas nos sistemas políticos contemporâneos. Deixa eu ver o professor Gentili, e já perguntando aqui, professor, o senhor não acha que o populismo acaba se transformando numa ferramenta política e que de algum modo pode afetar até mesmo as instituições democráticas, professor Gentili? Então, essa questão aqui é bastante complexa, porque a gente poderia fazer a pergunta: será que a democracia liberal representativa, assim como a gente conhece a partir do final da Segunda Guerra Mundial e até hoje, ela tem os anticorpos para se defender da ameaça populista? A meu ver, é possível que ela tenha os anticorpos para se defender da ameaça populista. Sobre isso, digamos assim, acho que Schumpeter
está certo sobre isso. Agora, precisamos dizer uma coisa. Além da questão do populismo, nós estamos observando no mundo contemporâneo, na Europa, na América Latina, também nos Estados Unidos, nós estamos observando a democracia está a cada vez indo para um caminho autoritário. Os cientistas políticos falam utilizam alguns o conceito de autoritarismo competitivo para justamente tentar definir, por exemplo, o que o Trump fez nos Estados Unidos, que o Bolsonaro está fazendo no Brasil, mas também alguns fenômenos do leste da Europa, tipo Orbán na Hungária, por exemplo. Além disso, a democracia está cercada de ditaduras no mundo. Ditaduras, monarquias, autocracias, autoritarismos. Então, realmente, a questão é muito complexa. A pergunta está, digamos assim, aberta. Não temos uma resposta sobre isso, mas eu estou confiante que, de acordo com Schumpeter, que a democracia tem os anticorpos para limitar, dar um freio até derrotar a ameaça populista. Bem, professor, eu estava me lembrando aqui da citação do filósofo francês Pierre Dardot. Ele diz que o populismo autoritário se apropria da linguagem da soberania popular. E hoje a Folha de São Paulo vem trazendo uma informação de hoje. Populismo de próximo governo pode levar dólar a R$8, a Selic a 20%. Alice Cutney, da Janus Henderson, diz que a debandada do estrangeiro pode pressionar a inflação e forçar o Banco Central a elevar mais os juros. Eu acho que a contribuição dos senhores a esse debate foi das maiores e sempre fazemos questão de mostrar aos ouvintes, internautas, que esse é o propósito desse debate às quartas-feiras. Trazer luz sobre questões tão importantes que fazem com que a nossa consciência se ilumine cada vez mais em torno desses assuntos e nos deem um foco de direcionamento, como se fosse um GPS. A colocação dos senhores nos faz ter um GPS em direção ao melhor conhecimento e da conscientização política e social. Muito obrigado pela presença dos senhores. É uma honra, um prazer contar com aqui as suas participações. Um abraço. Um abraço, muito obrigado. Foi um grande prazer. Obrigado. Os nossos convidados de hoje falaram exatamente sobre populismo. Adriano Cerqueira, cientista político, professor do IBMEC. Fábio Gentilho, professor de Ciências Sociais da UFC, mostrando exatamente um histórico do passado e da atualidade em relação ao populismo que hoje tem tanto a esquerda quanto a direita.